gente, como vocês estão? Eu sou a Violet, bem-vinda a mais um resenha da Violet. O resenha de hoje é o Espelho Escuro, tá? É um oráculo, gente, da Lois Carabel, tá? Ele vem com... eu acho que são 36, tá? Sempre quando vem assim são 36 cartas, mas vamos ver, né? Gente, esse é um oráculo igual o outro que eu mostrei pra vocês. É literalmente um oráculo pra trabalhar sombra, tá? Pra trabalhar o que tá travando a vida de vocês. É um oráculo extremamente intenso, tá? E profundo. Ele fala um pouco sobre as 5 energias do luto, tá? Sobre a negação, a raiva, negociação, depressão e aceitação, tá? E cada uma das cartas tá associado a um estágio do luto, tá? Por exemplo, a primeira carta... deixa eu tirar as cartinhas pra vocês. A primeira carta é a carta do triunfo das mentiras. E tá associado à negação, né? E, literalmente, a parte de português que tem aqui tá falando que é uma lua crescente, que exatamente vocês estão vendo aqui, né? Cada carta vem o nome, o número e a lua, né? Aí tá falando o estágio da negação. Se algo me machuca, eu me modifico para que possa parar, né? Frase: nem tudo o que reluz é ouro. A falta de sinceridade se percebe quando não há nada debaixo do vestido, né? É literalmente isso que tá falando aqui na carta. Em inglês, a parte em inglês fala muito mais, gente, vocês podem ver. Vou pegar a mesma carta aqui em inglês, tá? Que foi a que eu estudei. Aí, eu risquei porque literalmente eles explicam, né, o processo do luto, e eu achei muito interessante. Tá falando que a negação é a tentativa de não aceitar o que tá acontecendo, a raiva é a culpa do acontecimento, é tentar explodir, né? A barganha tá falando que tentamos diminuir a importância disso, tentamos evitar as consequências. Depressão é quando levamos as nossas emoções para dentro e o nosso corpo começa a reagir. E a aceitação, a gente permite sentir a tristeza, né? É mais ou menos isso que tá falando. E aqui, você pode ver que isso aqui é o resumo disso aqui. Vou mostrar pra vocês. Eles colocam literalmente uma folha para o inglês, né? E quando ele vai traduzir para os outros idiomas, isso aqui tudo, tá? É a parte do que tá aqui resumido, tá? Que não tá resumido, tá? Começa a falar sobre o lado sombra dessa carta, a sentença, né? Não sei se tem muito, não sei se tem muito mais a oferecer, mas quando eu estudei, gente, o mesmo motivo pelo qual eu comprei uma da Mausoleia, é porque eu queria entender sobre a sombra, eu queria entender o que tava travando a minha vida, eu queria entender por que eu tava sentindo certo tipo de coisa, e literalmente esse tipo de oráculo é pra trabalhar sombra. Isso quer dizer pra você entender o que tá travando a sua vida, você entender porque certo tipo de pessoa age com você dessa forma, porque sempre você segue o mesmo ciclo, por que tá doendo, por que isso e aquilo, tá? É literalmente pra você entender as coisas que você não consegue entender, mas não qualquer tipo de coisa, é sombra, tá? Ou tipo assim, se você tem algum tipo de bloqueio, karma pra você pagar, esse tipo de coisa, tá? O que a sua sombra tá querendo dizer, o que esse sentimento tá tentando te dizer, literalmente você trabalhar esse tipo de coisa. Pra isso que serve esse tipo de oráculo, tá? E aqui temos, eu acredito, né, que são 32 cartas, assim, tá? Eu vou colocar aqui, gente, no livrinho, pra ver se às vezes eu posso não lembrar da palavra, tá? Porque faz muito tempo que eu não uso esses oráculos, tá, gente? Literalmente eu avancei, vamos dizer assim, eu já entendi mais ou menos o porquê, as travas da minha vida, né? E sim, gente, muito das travas que eu percebi veio dos meus oráculos de trabalhar sombra, tá? Eu fiz a resenha do Mausoleia, né? Que esse também são meus dois oráculos de sombra, tá? Pra perguntar quando algo tá dando certo, porque certo tipo de coisa tá acontecendo, o que eu tenho que aprender dessa situação, o que eu tenho que tirar da situação, né? Esses são meus 2 oráculos de sombra, tá? Não tenho mais, tenho mais? Não tenho mais, são literalmente esses 2, tá? E como eu falei, eu tava numa época da minha vida que eu queria muito entender as sombras da minha vida, né? Entender por que as coisas aconteciam e por que eu podia fazer, né? Aqui a carta número 1, a gente tá falando do triunfo das mentiras, né? Aqui vem a lua, que é a gibosa. O templo do meu corpo, são imagens pesadas, tá? E aqui eu botei o D, porque tá associado à fase do luto, da depressão, né? E aqui é uma lua nova, é o que tá dizendo, mas eu sei que não é uma lua nova, porque a lua nova não deveria ter nada, né? É porque aqui eles erraram, vocês podem ver? Lua nova. Aí se eu for aqui, vai estar me dizendo que a lua não é nova. Primeiro quarto de lua, né? A lua crescente. Vocês podem ver? Já erraram aí. Eles não ligam muito porque a gente vai entender ou não, né?
Carta número 3, a obsessão. E aqui vem a parte da negação do luto, né? A pergunta aqui é, isso sou eu? É a 4. O arrependimento dourado. Sozinha no mundo, ou sozinho no mundo, né? Sacrifício. A criança que eu deveria ter sido, olha aí, né? Um trauma muito grande, né? A gula invejosa. O anjo sem cor. Adição. Viciado. Coração artificial. Blindado para a dor. Escondendo seu próprio eu. Mascarando-se. Ou de simulação. Aqui fala de simulação, mas pra mim é mascarando-se. É a fragrância, o perfume da flor preta, né? Esquecendo de si mesmo. (18) Nu diante das estrelas. 19, parasita. 20, orgulho abatido. 21, a noiva enjaulada. A 22, eu não posso chorar por você. Outro trauma, né, gente? 23, vingança. 24, a rainha do meu mundo. 25, destinado a sofrer. Isso aqui é a Branca de Neve. 26, tranquilo em meio aos espinhos. 27, fragmentação. 28, possibilidade para sonhar. 29, anjos e cadeias. Na verdade, anger, não é anjos. É raiva e correntes. Chamando o tornado. É a 30. 31, reparação. E 32, hoje para amanhã. Bom, gente, como eu falei, é um oráculo bem pesado. E literalmente ele é um oráculo pra você trabalhar sombra. Você não pode trabalhar outra coisa se não for sombra com esse oráculo, tá? Porque ele é um oráculo que ele veio ajudar você a se enxergar. A enxergar qual parte do luto você tá. Ou qual parte do luto você tem que passar. O que que falta na sua vida. Por exemplo, o que que tá travando eu conseguir certo tipo de... o meu obstáculo. O meu objetivo, por exemplo, né? Aí cai a carta da... adição, né, do viciado. Aí você vai ter que ler o livrinho, ler o que foi que escreveram pra essa energia, né. É que tá ligado com a depressão, então pode ser que você esteja muito fixado nessa parte ruim, né, você esteja reprimindo as suas emoções, né? Então o oráculo já te diria sobre isso. Mas é literalmente um oráculo pra você ler o livro, tá? Isso aqui, não só você, assim, olhando pra isso aqui, você vai entender, né? Por exemplo, aqui também seria a depressão, o templo do corpo, né? E aqui, paciente em meio aos tornados, tá falando sobre aceitação. Tipo, você já aceitou o que tá acontecendo, mas você tá reagindo passivamente. Então, tipo assim, vocês iam ter que ler, né? A gente tem que ler, né? Eu li na época que eu usava, como eu falei pra gente, eu não parei de usar esse oráculo há muito tempo. Eles foram um dos meus primeiros oráculos, tá? Que eu comprei.
porque, como eu falei pra vocês, eu tava nessa fase que eu queria muito me descobrir, assim que ele serviu muito na época, tá? Se vocês se gostaram, né, se vocês se identificaram e vocês estão buscando um oráculo pra trabalhar a sombra, eu indico esse e o Mausoleia, né, porque na época que eu estava usando ele, foi bem importante eles, tá? Gente, eu vou colocar pra vocês aí o link da Amazon, né, pra caso vocês queiram comprar ele, né, pra saber se ele vale a pena, se ele chegar na casinha de vocês, tá? Lembrando que eu não comprei na Amazon, mas eu sei que é um site sério, eu sei que é um site que vai chegar na casa de vocês sem salvo, tá? Esse oráculo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, inscreve no meu canalzinho, ajuda meu canalzinho a crescer. Beijinho e até a próxima!